Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos ao Política de Saltos Altos, em direto no nosso Rádio Clube de Angra, com as comentadoras Cláudia Cardoso, Graça Silveira e Judite Parreira, que hoje não está connosco por motivos de saúde. Em véspera de Carnaval, não podemos contornar a questão que alia diversão a trabalho na Terceira. Mas de trabalho e condições de vida, falou-se no Parlamento Regional em debate de urgência sobre a pobreza nos Açores. E no país, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja enviou 25 casos para o Ministério Público, dos 512 testemunhos validados que permitiram a extrapolação para a existência de, pelo menos, 4.815 vítimas. Cláudio Cardoso, este número 25, de todo representativo destes crimes, prende-se com prescrições e anonimato das vítimas? Boa tarde, Andreia, boa tarde também à Graça e mandar daqui um beijinho e um desejo de melhoras à nossa co-debatente Judite Parreira, que também, por razões de saúde, não está hoje connosco. Efetivamente, Andreia, a divulgação esta semana deste relatório avança com aquilo que nós já aflorámos neste programa, que é uma questão há muitos anos latente e que tem vindo ao longo do tempo a ser aventada na comunicação social, mas nunca suficientemente, digamos, estudada nem nesses moldes de uma comissão independente de personalidades que não estão vinculadas, pelo menos diretamente, à Igreja Católica. E é um relatório, como disseste bem, extenso. Curiosamente, eu tive a oportunidade de ler o relatório na íntegra e é um relatório com uma base de cientificidade bastante significativa, que procura não entrar por juízos de valor e ser apenas um retrato dessa amostra, porque não pode ser mais do que uma amostra da realidade, mas que levanta aqui questões que penso que nos preocupam a todos, mas devem em primeiro lugar preocupar a Igreja Católica e também, naturalmente, a sociedade civil, porque tipifica não só um comportamento que acontece no seio da Igreja Católica, que é propiciado pelas condições que esta apresenta e que que levanta aqui questões fundamentais e muito graves, que podem pôr em causa ou ajudar a afundar mais aquele que tem sido o caminho do afastamento dos crentes, não é? Nós já debatemos várias vezes essa questão das igrejas estarem esvaziadas, das pessoas estarem, de certa forma, aliadas daquele que é o discurso da Igreja Católica, mas isto levanta aqui situações muito graves. Desde logo, o facto de perceber, uma vez que o estudo abarca desde 1950 até a atualidade, de muitos desses casos, naturalmente, prescreveram pela passagem dos anos. A maioria desses padres que tiveram este tipo de comportamento tipificado e identificados já faleceram, inclusivamente, mas isso não deve fazer com que esta questão seja subvalorizada, porque estamos a falar, para já, de crianças. O estudo, o relatório aponta desde o primeiro ciclo até à maioridade, com incidência significativa ao nível dos 11 anos. Maioritariamente, na ordem dos 80%, rapazes. Os locais também estão tipificados. O abuso de poder, ou seja, as relações internas, ou seja, seminários, igrejas confessionais, sacristias, onde naturalmente a postura ou a hierarquia está muito claramente definida. Portanto, a figura do padre, ainda outro dia falávamos nisso, antigamente nas freguesias, o padre, o professor e o senhor doutor. A figura do padre tem, naturalmente, um peso que não tem a da criança. E depois o facto de nós, apesar de termos saído de um regime ditatorial desde 74, vivermos com vestígios dessa ditadura. Ou seja, a Igreja não ter em consideração a criança como um ser humano com dignidade própria, que tem direitos universalmente consagrados e até os direitos do ser humano de per si, ainda antes dos direitos da criança. Mas nós sabemos que a Igreja Católica sempre teve dificuldade em considerar quer a criança como um ser humano completo e inteiro e que possui dignidade própria, tal como aconteceu com as mulheres e ainda acontece no seio da Igreja Católica. E, portanto, isto levanta aqui questões de grande dimensão
o relatório, embora muito científico, tem violência, digamos, na constatação dos factos, portanto tem depoimentos de pessoas sob a coberta do anonimato, mas que relatam situações que não são apenas sistémicas, que são sistemáticas e que são reincidentes. Ou seja, o que isto permite constatar é que os abusadores reincidiam sistematicamente e alguns ainda estão atualmente no ativo. Cerca de 100 nomes foram entregues ao Ministério Público no sentido de se averiguar a necessidade de afastamento imediato dessas pessoas do contato com crianças, porque essas pessoas tiveram, têm e continuarão a ter se nada for feito. E, portanto, se são, enfim, abusadores reincidentes e que as pessoas só agora sentiram, digamos, à vontade e latitude, o relatório também explica isso. Portanto, o inquérito era feito numa plataforma virtual, a pessoa só faria presencialmente o depoimento se quisesse, e fizeram-no porque sentiram, portanto, quando questionados porquê fazer agora, estamos a falar de pessoas com 70 anos, 60, 51, há muitos depoimentos nessa casa etária, e o que as pessoas dizem foi, pela primeira vez, o relatório é independente da Igreja, por outro lado, a credibilidade das personalidades convidadas, e por outro, a sensação de esperança de que agora sim isto poderia ter eco na opinião pública. E por isso é que me parece tão importante, aliás, nas recomendações do próprio relatório está explícita a necessidade da Igreja, nas recomendações gerais, ter primeiro o reconhecimento do problema, que esse é um dos grandes óbices ao longo deste processo, porque a Igreja o que fazia era a tentativa de ocultação e de silenciamento. Não é por acaso que este relatório se chama Dar Voz ao Silêncio. E, portanto, a tentativa de desvalorização, de permuta, o que é que faziam muitas vezes? Havia um padre que, identificado pelas comissões diocesanas, tinha comportamentos desviantes, para tentar ser eufemística, e esse padre mudava de paróquia, mas isso não resolvia o problema. Isto transferia o problema. E, portanto, este relatório também faz outra questão, que é comparar com estudos que foram feitos noutros países sobre a mesma questão. E chegou-se à noção de que este não é um problema local, não é um problema de Portugal, não é um problema da paróquia X, é um problema transnacional. E é um problema no seio de uma organização. Mas o que é grave nesta organização, porque tem-se ouvido muito argumentar, mas a pedofilia existe na sociedade civil. Verdade. Devem existir também estudos para estudar isso. De acordo. A questão não é esta. A questão é que uma instituição, como a Igreja Católica, tem especiais responsabilidades nesta matéria, ao nível da moralidade e da pedagogia e da educação. E como é que uma instituição com essas características, a quem muitos pais entregaram os seus filhos para estudar em seminários, era o principal polo deste tipo de comportamentos absolutamente condenáveis ao nível social, mas amplamente também condenáveis ao nível de uma organização com essas responsabilidades. E o que aconteceu durante muito tempo, e espero que deixe de acontecer agora, é o que se chama em psicologia da fase da negação. Este não é um problema nosso, este é um problema circunscrito, e na verdade não é, porque está espalhado pelo país todo, por várias paróquias, incluindo os Açores. O estudo aponta 8 casos, não dá um por ilha, como eu costumo dizer, o que obviamente não é representativo da realidade. O senhor Bispo já veio dizer a pedir perdão, não é? E dizer que não vai ocultar, mas tanto quanto sei, a Diocese dos Açores não tem conhecimento de quem são os parcos identificados no relatório que foi entregue ao Ministério Público. E deveria ter, porque também vai ter. O nome dos padres vai ser entregue agora em março, acho eu. Exato, mas aí também estamos a falar apenas de 8, quando nós percebemos, como percebemos também do relatório nacional, que esse número, porque os próprios estudiosos, digamos assim, as personalidades que o fizeram, e o Pedro Streves, como responsável máximo do relatório, disse isso, e foram identificados esses números, mas nos depoimentos das pessoas foram aventados outros, e portanto que não se autodenunciaram, não há uma denúncia do próprio, mas há conhecimento de outros, e portanto isto poderá apontar para cerca de 5.000 Sim, porque casos. há aqui uma questão de anonimato que é perfeitamente compreensível, que pessoas com a sua vida estabelecida não queiram estar a revelar. O relatório é muito claro questões nisso. destas. Portanto, e é dilacerante lê-lo e perceber a extensão disto, porque há um sistema montado. Aliás, há premeditação aqui. Muitos desses padres abusavam de crianças institucionalizadas, órfãos, e, portanto, sabiam que tinham um espaldar familiar muito frágil
que lhes permitia ter esse tipo de comportamento sem que nada sucedesse. Mas há aqui 2 níveis, e outra coisa que o relatório diz muito interessante é isto. Como sabem, foi constituída uma subcomissão, chamada Subcomissão Histórica, que fez uma investigação nos arquivos das dioceses. Para já é preciso dizer que houve uma tentativa de barragem disso. A comissão é constituída em junho e começa a aceder aos arquivos das dioceses em outubro. Portanto, para um estudo que decorria no âmbito de um ano, isto é muito tempo. Depois tem acesso a 2 tipos de arquivos. Arquivos totalmente desorganizados e onde documentos desapareceram. E outros arquivos mais organizados. Portanto, a própria Igreja, nas suas comissões diocesanas, não tem uma organização coesa nem coerente. Uns tratam de uma maneira, outros de outra. E o que o relatório diz muito claramente é: todos os casos que prosseguiram e os parques foram afastados são casos em que a pessoa que estava à frente da Comissão Diocesana tinha sensibilidade para essa matéria. Quando não tinha, ou quando tinha a sensibilidade inversa, que era na tentativa de ocultação, pois esses casos não chegavam à opinião pública e não tinham nenhuma consequência. Mas estamos a falar aqui de décadas de prejuízo emocional, saúde mental, gravíssimos para todos nós que temos filhos e para quem não tem filhos, para a sociedade civil que deve olhar para isto como um caso, a necessidade de óbvia, urgente, emergente atitude. E acho que isto tem que vir de dentro para fora. É a Igreja que tem que mudar a sua atitude, já devia ter mudado por muitas outras razões, mas perante uma situação dessas não pode continuar com uma avestruz, a esconder a cabeça na areia e fingir que é um problemazinho. Isto não é um problemazinho, isto é uma hecatombe que acho que mexe profundamente com os alicerces da Igreja Católica. Graça Silveira, na sequência do relatório apresentado, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja sugeriu que se aumente até aos 30 anos de idade das vítimas o prazo para que estas possam apresentar queixa relativa aos abusos sofridos na infância. A Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, afirma que está em análise uma futura proposta do Governo, mas que passa pela alteração do início da contagem de prazo de prescrição do crime de abuso sexual de menores. Importa que a lei proteja as vítimas e venha a prevenir que estas situações aconteçam desta forma. Bom, muito boa tarde a todos, a quem nos ouve no Rádio Clube de Angra, a quem nos segue no Política de Saltos Altos. Um beijinho para a Judite e um beijinho muito especial às comadres, hoje em quinta-feira de comadres, as nossas quintas-feiras pré-carnaval, a última, antes do grande fim de semana da comemoração destas festas que os açorianos muito gostam e que finalmente vão poder voltar. Eu devo dizer que, com um desconhecimento total dos meandros da lei, eu acho que os crimes de abuso sexual não deveriam prescrever. Ou seja, são condições individuais muito difíceis, aquelas que são precisas de encontrar para ter a coragem de denunciar uma situação que muitas das vezes é vivida anos e anos e anos de um silêncio, de uma culpa e quase de uma vergonha de ter feito uma coisa errada, quando nós é que devíamos ter vergonha de que, enquanto sociedade, permitimos que as nossas crianças continuem a ser sujeitas a este tipo de crimes. Na Igreja, como disse a Cláudia, por maioria da razão, e sim, mas na nossa sociedade. Eu lembro que há 10 anos, quando o processo Casa Pia, o tempo voa, já nem me lembro, mas foi uma escandaleira enorme em que gente conhecida foi processada, inclusivamente o Carlos Cruz, que era muitíssimo conhecido, na altura o programa 1, 2, 3 era muito conhecido, e é condenado com pena de prisão efetiva durante anos e voltou a cair no esquecimento. E naquela altura falou-se imenso sobre os abusos sexuais de crianças institucionalizadas, que mais fragilizadas, como dizia a Cláudia, e bem, por não terem uma família, mas eu devo dizer que sofrer esse próprio crime hediondo dentro da família, muitas vezes pelos pais e pela presença da mãe ausente, que de uma forma, pela sua ausência, é permissiva
em relação a este tipo de casos de abusos, que ao contrário daquilo que temos aqui agora a falar, no relatório percebe-se que a grande maioria das crianças abusadas foram do sexo masculino, mas na nossa sociedade, a grande maioria dos abusos sexuais no seio da própria família, estamos no século XXI, meninas no seio da sua própria família a serem abusadas, e aqui o relatório também diz que, apesar de serem padres ou pessoas com desempenho de funções na instituição, 50 e tal % são de relação próxima, portanto relação familiar próxima, por alguma razão, ou padres da família, ou padrinhos, ou etc, etc. Portanto, o relatório também diz isto, que ainda agrava mais a situação, é que além de abusarem do poder institucional, como dizia a Cláudia, e bem, abusam de um outro tipo de poder, que é o da relação próxima da família, que ainda torna mais difícil aos miúdos denunciarem, que é denunciar os seus. E denunciar a quem? Esta comissão teve a grande vantagem de hoje se saber a quem é que se pode recorrer para falar, de saber que vai ser uma avaliação que vai ser feita não de juízo de valor, mas em que também é importante que depois não se utilizem este tipo de mecanismos porque não gosto de uma pessoa e fazer queixa dela, porque estas coisas depois também têm este tipo de lado perverso, e que neste caso em particular, com pessoas muito bem capacitadas, em que fizeram uso de critérios muito bem definidos e científicos para validar os testemunhos. Isto é fundamental para o conforto de todos nós. Portanto, isto custa-me dizer, mas a verdade é que isto é só uma ponta do iceberg. Uma ponta do iceberg dentro da Igreja e uma pontinha ínfima do iceberg se formos falar da sociedade. Uma das propostas que é feita pelo relatório, que é de haver um estudo a nível nacional deste tipo de comportamentos em contextos de sociabilização. E há muito pouco tempo atrás, aqui na região, houve várias denúncias de atletas de futebol que eram assediadas sexualmente por treinadores. Essas já adultas e que tiveram a segurança e a capacidade de o denunciar, e que imagino que não tenha sido fácil, mas em escalões de formação temos imensas crianças em contextos sociais, de escola, de desporto, etc, etc, onde isso era importante ser feito. Mas mais do que o contexto social, o próprio contexto familiar. Portanto, já que se começou a mexer, e que se mexeu, desculpem uma expressão, num vespeiro que era difícil de mexer, que é uma instituição que ao longo dos anos se protegeu contra tudo o que eram denúncias, não só destas, mas muitas outras, em que os segredos foram enterrados e eliminados, já que se teve a coragem de mexer na Igreja Católica, que não se perca a oportunidade de fazer um trabalho que é importante ser feito. Porque isto é medonho desde logo da capacidade que tem de viver uma vida adulta saudável, de relacionamento afetivo, porque obviamente que depois tudo isto deve contaminar a capacidade da pessoa tem de se dar ao outro. Depois, quando tem filhos, todas as inseguranças que tem, o sentimento de culpa que tem de ter um segredo enorme que se guarda para si, que nem os seus filhos conhecem, tudo isto é devastador. É devastador para o indivíduo e é devastador para a sociedade que nós temos e que vivemos. E, portanto, acho que não podemos perder a oportunidade de fazer o trabalho que tem que ser feito. E, na minha opinião, e volto a dizer que não tenho conhecimentos nenhuns em termos de legislação, porque é que há crimes que prescrevem, porque é que deixam de prescrever, porque deve haver critérios para a prescrição dos diferentes tipos de crimes, mas eu acho, e dentro da Igreja, este crime não prescreve. No julgamento, que não pode ser só moral, no julgamento legal, eu acho que os crimes de abuso sexual não deveriam prescrever, porque a qualquer momento da vida da pessoa ela está sempre a tempo
de ter a coragem de o denunciar. E a partir do momento em que o agressor é denunciado, tem que ser julgado. Não devia prescrever. Esta é a minha opinião. Cláudia, queres acrescentar alguma questão aqui a este tema? Eu estava aqui, quando a Graça estava a falar, estava-me a lembrar há um depoimento, há vários sob anonimato no relatório, mas há um em particular que me tocou, porque, como sabe, aquilo era... Não, portanto, é um rapaz, não é? Já é um homem, penso que tem 51 anos, e ele diz, começa o seu depoimento assim, já vinha esta plataforma 6 vezes ou 5 vezes a tentar escrever isto, e apago sempre, e não consigo escrever o que passei. E depois começa a contar. Portanto, era a 6ª vez lá, consegue contar a sua história. Portanto, é um homem com 51 anos, casou, teve filhos, mas, como a Graça dizia, e bem, muitos deles mantiveram o segredo ao longo da vida, portanto tentaram, porque eu penso que a pessoa nunca consegue plenamente ter uma vida normal depois disso. Desculpa, Cláudia, eu acho que o relatório diz que 48% dos casos na comissão é a primeira vez que falam sobre esse assunto. Eu não tinha o número, a percentagem, mas há um número significativo, talvez seja esses 48 que estás dizendo, que é a primeira vez que falam, que nunca teve coragem. Alguns dizem que abordaram os pais não acreditaram, não é? Vamos lá ver, estamos a falar de uma família que colocou o filho no seminário, porque não tinha possibilidade de o criar. O filho, o padre que era tutor, era o padre da família, batizou a família toda, batizou os filhos, casou os pais. E é a palavra do senhor padre contra a palavra do miúdo de 11 anos, indefeso, que diz que foi abusado. Portanto, eu percebo os receios desta gente em contar a sua versão da história. E até há o caso de um miúdo que diz que foi abusado, pensava que era o único a quem aquilo acontecia, porque era chamado recorrentemente a estar a sós com o padre, e depois percebeu, porque um dia estava a jogar futebol com o colega, que o colega lhe pergunta, quando ele ia ter com o padre, se ele fazia tal e tal, e o outro percebe, afinal eu não sou o único, e que sentiu uma sensação de alívio enorme, porque outra das questões que o relatório levanta é a questão da culpa, que também tem um padrão. O padrão da culpa é o abusador coloca na vítima a culpabilidade pelo que lhe está a acontecer. Do género, estou a expurgar o demónio cá em ti, ou isto, no âmbito dos seminários, tem a ver com o estudo da anatomia para as disciplinas da biologia, e, portanto, a vítima insistentemente é colocada no lugar do culpado, e isto num miúdo que está em formação da sua personalidade, que está na pré-adolescência, no caso dos 11 anos, obviamente tem efeitos perniciosos que não ficam por aí quando ele cresce, que se permanece, como a Graça dizia, que tem reflexos nas relações posteriores, que não lhe permitem uma vivência plena. Portanto, isto é uma condenação para a vida. E isto é que, de facto, não devia prescrever, porque a saúde mental dessas pessoas foi totalmente arrasada por um episódio, que para aquela pessoa, para o abusador, foi um episódio, mais um, porque há casos de abusadores que estão aqui relatados durante 20, 30 e alguns ainda no ativo. E, portanto, como é que é possível? Mas também não são culpados. Há o exemplo de sacristões, há o exemplo de chefes de escoteiros. Portanto, isto acontece em grupos organizados com acesso a crianças e a jovens. E de forma sistemática e recorrente, usando os mesmos artifícios. Outra das questões que o relatório fala são as prendas, que é hediondo, quer dizer, é aviltante ter que ler isto, porque as prendas, que também são recorrentes, onde depois do abuso são oferecidos ou repousados, ou imagens de santos, ou medalhinhas, como compensação do que se tinha acabado de passar. Em miúdos que muitas vezes não tinham a mínima consciência, porque isso também está nas denúncias, não sabiam bem o que é que lhes tinha acontecido. Sabiam que, enfim, que havia ali proximidade física, mas não percebiam bem a dimensão dessa proximidade, só vêm a perceber muito mais tarde. E, portanto, isto de facto, para além de tudo isso, e de uma das recomendações que se estude isso transversalmente, mostra a dimensão de uma tragédia, e uma dimensão com 60 anos, é uma dimensão demasiado longa. O que é que sucederá a partir daqui? A verdade é que as comissões que a Igreja criou para tentar resolver pontualmente esse problema não resolveram. Este relatório põe a nu, e aí estou de acordo com a Graça, é a ponta do iceberg, claramente, não só em termos da Igreja, mas em termos da sociedade civil em geral. E, portanto, é importante que o próprio Estado se demarque disto e crie instrumentos civis para combater isso, mas também é importante que a Igreja faça um meia-culpa
Enfim, como é que os cristãos se confessam a pessoas que tinham esse tipo de comportamento? Não é? Como é que as crianças se Como confessam? é que as crianças se confessam? Com que pecados? E muitas vezes, e o relatório indica isto, começava no confessionário. E, portanto, a questão da expiação da culpa tem que começar claramente pela Igreja. Fazer o meia-culpa, como eu disse, não continuar a esconder a cabeça na areia e passar à ação. Primeiro de tudo é assumir, estancar a ocultação. Depois o Ministério Público terá imediatamente que afastar estas pessoas. Afastar, acho eu, do sacerdócio. O que o relatório sublinha é a necessidade de afastar do contato com crianças. Mas eu acho que mais do que isso, quer dizer, uma pessoa que tem este perfil moral não deve estar no sacerdócio. É a minha opinião. E, portanto, isto aqui é extremamente delicado. Acho que implica uma refundação de princípios e uma cultura de verdade que a Igreja pugna publicamente, mas que, pelos vistos, não fez grandes tentativas de a praticar verdadeiramente. Deixa-me só fazer aqui uma correção. Eu disse 48%, mas na realidade são 43%. 43% dos casos, essa denúncia aconteceu apenas quando contataram com a Comissão. E em relação ao outro dado que eu tinha dado, diz que em 47% dos casos o abusador fazia parte das relações próximas da criança. E ao contrário daquilo que a gente pensa, que grande parte destes miúdos eram institucionalizados, não. 58,6% das crianças residiam com os pais institucionalizados. Sim, disse a maior parte, e disse que havia casos... Mas para não se criar também esta ideia de que a maior parte institucionalizado, porque há pessoas que não têm outro remédio e há crianças que... Só 20% dos casos é que eram institucionalizados e 8% pertenciam a famílias monoparentais. E um dado que é interessante também verificar é que das vítimas, 32,5% são licenciados e 13% pós-graduados. Portanto, nem sequer estamos a falar de pessoas sem instrução, etc, etc. Não. A média das idades hoje são 52 anos. A nossa geração de pessoas que vivem a sua vida tentando vivê-la com a melhor das normalidades que se pode, pessoas que têm estudos, que seguiram a sua vida e que guardam consigo este peso enorme que é validado, porque se nada for feito, não temos que ter medo das palavras, validado por esta sociedade. Porque se sabe o que acontece, se isto é a ponta do iceberg, se temos mais que dados de que isto continua no século XXI a acontecer às nossas crianças, continuarmos a assobiar para o lado, a fazer comentário político e a fazer análises de relatórios, mas enquanto sociedade não conseguirmos sanar este cancro da vida das nossas crianças, é péssimo. Porque a Cláudia dizia, que eu não sei se será bem assim, de que a Igreja não entende a criança como um adulto completo. Em princípio sim, porque a idade do crisma, que é quando a Igreja reconhece a capacidade de tu próprio reconfirmares os votos que foram dados pelos teus pais, é porque reconhece já a capacidade da autodeterminação e da escolha. Agora, a verdade é que todos nós temos a tendência... Estamos a falar de direitos humanos, sim, e direitos da criança. Sim, mas eu digo... Civilmente são reconhecidos. Mas eu ia continuar. Em termos sociais, mais do que em termos legais ou de direitos, que é isso que interessa no dia-a-dia, aquilo que nós fazemos com o nosso exemplo, menorizamos os relatos das crianças. Se calhar viste mal. Uma criança chega à casa, conta isto ou aquilo ou aquilo outro. Se calhar viste mal, ou se calhar não foi bem assim, etc, etc. E isso faz com que as crianças deixem de ter o à vontade e a confiança de fazer essa confidência. Portanto, temos que passar a ver as crianças como pessoas que sentem, mesmo que não estejam a ver bem a coisa, se estão a sentir que lhes está a acontecer uma coisa que é feia e que nós temos a obrigação de as proteger, não podemos ficar quietos, doa quem doer. Eu sei que não deve ser nada fácil abrir processos contra a Igreja ou até contra professores, ou até contra pessoas próximas da nossa relação social, que deve ser terrível, entre grupos, dentro da família, entre grupos de amigos, mas não interessa. É difícil? É, mas temos que fazê-lo. Não há alternativa. E espero, e volto e reitero aquilo que disse, espero que o início
a abertura das hostilidades que foi feito com este inquérito à Igreja e com os resultados deste relatório, que nós, enquanto sociedade, não deixemos cair este assunto. E quero só dizer uma coisa, porque a Graça estava a dizer a questão de que eu tinha dito que não reconhecia. É o relatório que eu reconheço. É o relatório eu estava a dizer, eu em relação à Igreja, eu tenho dúvidas se efetivamente a Igreja não considera quando eu digo a Igreja, quando eu digo a Igreja não reconhece a criança como um ser completo, pelas questões que até indicaste do carisma, que eu estou de acordo, é por aí também, e é pelaquela tentativa de menorização, de que não é um ser autónomo, que pensa independentemente. Mas isso é a Igreja... É a Igreja e a sociedade civil. Sim, mas incorretamente. Ao nível dos direitos, têm os mesmos direitos consagrados internacionalmente. Mas e no sentido, uma das coisas que eu gostava... Direitos, uma criança quando sente que alguma coisa lhe acontece de mal... Claro, mas também, vamos ver, nós estamos a falar de um relatório que começa nos tempos da ditadura e em que, obviamente, quer as mulheres, quer as crianças não tinham praticamente direitos nenhum. Estamos a falar de trabalho infantil e outras coisas que tais. Portanto, talvez a recomendação da Comissão no relatório que a Igreja deva reconhecer a criança no âmbito dos seus direitos como um ser integral, autónomo, completo, faça sentido, porque isto vem... Enfim, nós já avançámos alguma coisa em relação a isto, aos direitos da criança e à contemplação da criança como um ser e do jovem como um ser integral. Mas na altura, em 1950 e 60, não era bem isto. Mas há outra coisa que diz, só para terminar esta questão, que me chocou muito. Uma das coisas que diz o relatório é que todas as modalidades de abuso descritos na atual lei penal, encontradas na amostra, desde as menos invasivas às mais invasivas. Como é que é possível que numa análise de uma amostra tão pequena, porque no fundo é pequena em relação à realidade, tenham sido encontradas todas as modalidades de abuso previstas na lei penal? Portanto, isto é grotesco. E só, porque há pouco a Cláudia, quando falou de um dos depoimentos que a chocou, há um depoimento, e eu até pensei que ela ia falar de um que me chocou imenso, mas eu não conseguia falar imenso, e porque é na segunda pessoa, que não sei se até não será mais devastador, que eram 2 irmãos, o mais velho, que ainda era uma criança, que tinha 11 ou 12 anos, e que assistiu o irmão mais novinho, que devia ter para aí 7 ou 8 anos, a ser completamente violado dentro do confessionário pelo padre. E que deve ter uma culpa enorme de não ter sido capaz de salvar o irmão. Isto é tudo péssimo, isto é tudo muito péssimo. O relatório é público, aconselho que leiam porque é público. É devastador. Entretanto, na região, um debate de urgência volta a recuperar os dados de risco de pobreza do Instituto Nacional de Estatística, que atribuem aos Açores uma das mais elevadas taxas do país. Cláudia Cardoso, esta pobreza sente-se assim nas ilhas? Pois, a questão da pobreza, efetivamente, é também um dos flagelos que nós temos que considerar muito seriamente, não só os políticos no ativo, digamos assim, mas a população em geral. Porque se nós como sociedade não somos capazes de reabilitar ou de fazer transitar, melhorar esses dados, alguma coisa de muito grave se está a suceder, não é? Com a nossa democracia. E é por isso que os populismos também emergem, é porque estes flagelos continuam a persistir. Eu julgo que se sente-se em geral, ao nível do nosso país, e sente-se na região, com particular incidência, claro. Ainda hoje foi divulgada a questão dos sem-abrigo em Ponta Delgada, não sei se vocês viram essa notícia, que tem crescido exponencialmente. Aliás, os estudiosos já dizem que é necessário fazer um novo estudo. O mais recente é 2020, neste momento parece que já está desatualizado, estamos apenas a 3 anos disto, e portanto a questão da pobreza também entre nós, que durante muito tempo, até por via da caridade católica, se tentava mitigar, não se tem conseguido resolver, pelo menos de forma absolutamente visível. E os dados não são simpáticos, não é? Esse último estudo divulgado pelo INE coloca-nos outra vez nos últimos indicadores. Aliás, demonstra uma inversão em taxas importantes, com uma taxa de risco de pobreza
com uma desigualdade que tem a ver com aquele coeficiente de Gini e com a questão da sobrelotação habitacional, que também é outro problema nos Açores. Claro que isto se sente, esta clivagem começa-se a sentir de uma maneira muito visível nos Açores, não é? E não é só através da análise dos dados do rendimento social de inserção que isto se vê, porque, em boa verdade, em termos atuais, o que o INE vem dizer é que, em vez de estarmos a convergir com o que acontece a nível nacional, porque os indicadores nacionais todos melhoraram, os indicadores europeus melhoraram, quer dizer, ainda temos taxas vergonhosas, mas menos más do que já tivemos, ao nível da região estamos-nos a afastar novamente e estamos a ficar na cauda e a divergir com o que se passa a nível nacional. Estamos já só ao nível do Alentejo e de zonas interiores do país. E, portanto, não é isto que se pretende, e eu penso que enquanto o continente consegue, em muitos indicadores, manter os níveis que tinha, os Açores não estão a conseguir e estão a divergir claramente da média nacional. Tanto nestes indicadores sociais como em indicadores económicos. Por exemplo, o PIB per capita, também estamos novamente a divergir. E eu não vejo medidas, para além das populistas, de se acabar com os beneficiários do rendimento social de inserção, que é uma medida claramente populista, que é uma exigência, uma bandeira do Chega, a que o governo tem acolitado, mas que obviamente se resolve de muita maneira. Para acabar com um beneficiário do rendimento social de inserção, basta retirá-lo, não quer dizer que ele não continue a ter taxa de risco de pobreza e não continua a ser um pobre, não é? Há muitas maneiras de fazer isso, como nós sabemos. E, portanto, eu penso que este estudo do INE põe a nu questões muito graves. Por exemplo, o risco de pobreza, que em 2020 era 21,9%, em 2022 sobe 15% para 25,1%. Em termos de desigualdade social, em 2020 33%, 2022 34,8%, sobe 5%. Na taxa de privação material e social severa, sobe de 8,7% para 9,7%. Ou seja, enquanto os indicadores melhoram na generalidade do país, continuam a piorar nos Açores. O que é que se tem feito nesta matéria? E não se pode também continuar a colocar a culpa na pandemia, na guerra da Ucrânia, porque isto é como nós vemos com os nossos comerciantes, não é? Tudo o que aumenta agora é a guerra da Ucrânia, é as questões da pandemia. Bem, estamos a falar de fatores exógenos que estão na região e que implicam com a perpetuação de risco de pobreza. Mais do que isso, nós sabemos, porque isso está estudado, que uma criança que nasce num agregado familiar pobre, com severas dificuldades, dificilmente inverte este ciclo. Há exceções, e ainda bem que as há, mas a regra não é esta. A regra é a perpetuação da pobreza, porque naturalmente tem menos acesso, tem pais que em regra também menos não têm apoio, menos até apoio, nível escolar, que não os acompanham a nível escolar, que não valorizam a escola, portanto tudo isto está interligado. E há um problema endémico nos Açores, grave e sistemático, e que não tem solução à vista, porque estamos a divergir, de pobreza nos Açores. Eu não sei se leram, mas há um estudioso norte-americano que se chama Daniel Solomon, que escreveu... Pronto. Não, eu não vou falar em inglês, eu vou falar em português. O Daniel Solomon eu tenho um livro muito interessante que se chama O Demónio da Depressão. Ela disse o título em português. Sim, eu por acaso não sei como é que se diz em inglês, que eu li em português. O Demónio da Depressão. E nesse livro ele fala das questões da depressão associada à pobreza. A depressão, e isto está estudado em saúde mental, está muito associada à pobreza, como é natural. A questão é que nos Estados Unidos, estamos a falar de outra realidade, houve a tentativa de inversão disto, ou seja, criar redes de apoio. Eles têm muita questão dos alcoólicos anónimos, como vocês sabem, a pessoas que vivem sistematicamente e quase hereditariamente em pobreza, de transgredir essas questões. Transgredir a partir de outros princípios, ou seja, como também já se tenta fazer em Portugal, às vezes sem sucesso, que é a questão de ensinar a tratar da casa, a arrumar a casa, a ter as coisas direitas, a ajudar os filhos a fazer os trabalhos. Portanto, ter comportamentos que não entram na espiral da depressão. A espiral da depressão é o afastamento de todos os comportamentos ditos padrão e que beneficiam o indivíduo. E e ele prova que já é possível verificar quase no ADN da pessoa
que há predisposições para isso, ou seja, há dificuldade em transgredir esse quadro mental da pobreza. E nós na região, do ponto de vista de apoio psicológico, psiquiátrico, a esses grupos de risco, não temos. O secretário regional da Educação que caiu por dizer que nos Açores a pobreza corria no sangue. É verdade, não sei se caiu por causa disso, mas logo essa questão foi aventada. Mas as questões nos Açores da pobreza, até pelas nossas limitações geográficas e outras, são dramáticas e são dificilmente ultrapassáveis. O que custa perceber é que, efetivamente, nos últimos anos estamos cada vez a divergir mais em vez de convergir com o que era o que deveria acontecer. Graça Silveira, o vice-presidente do Governo Regional, diz que o Executivo açoriano está a revisitar o plano e a procurar um novo estudo para as principais causas deste problema. Bom, em relação a este debate de urgência sobre a pobreza, eu acho que tiveram todos mal. Não, é verdade, tiveram todos mal e eu tive o cuidado de ouvir. E assim, não acrescenta rigorosamente nada. Além do passar de culpas. A troca de galhardetes, a culpa foi é dos 24 anos, do PS, a culpa é dos agora. É verdade, o PS, porque a receita da governação socialista não funcionou. É verdade, não funcionou. Mas a gente também não conhece a receita do governo de coligação. O Bloco de Esquerda vem com este debate e em relação a um relatório de 2021, que diz que 2021 já era governação da coligação e que, portanto, estes indicadores serem péssimos, que é um indicador de uma má governação da coligação. Quer dizer, isto é de uma enorme falta de seriedade. É verdade que foi o primeiro ano de governação, portanto, por muito que se queira implementar novas estratégias em relação à pobreza, num ano não se vê rigorosamente nada. E depois, 2021, que é o ano pós-pandemia. Portanto, só aqui há uma enorme hipocrisia. E depois, o governo de coligação defende-se a dizer que não nos podemos esquecer da guerra da Ucrânia. Está bem, mas a guerra da Ucrânia foi em 2022. Estes resultados são 2021. E porque temos a mais baixa taxa de desemprego. Qualquer pessoa mais atenta e que tenha lido alguma coisa nos últimos tempos sobre a pobreza nos Açores percebe que a pobreza nos Açores tem particularidades. E uma delas, e que é muito preocupante, é que a grande maioria dos pobres nos Açores não são desempregados. Trabalham. O trabalho das pessoas é que é muito mal pago. O trabalho das pessoas é que é muito mal pago. Não conseguem com o dinheiro do seu trabalho criar condições mínimas para sair do risco de pobreza. Além das pessoas que estão aqui que são reformados e grande parte dos que não trabalham são reformados com pensões baixíssimas. Portanto, vir utilizar o indicador de baixa taxa de desemprego para querer contrariar indicadores de pobreza na região nem sequer funciona. E ninguém diz isto. Quer dizer, eu acho isto péssimo. A verdade, e isto tem que ser dito, é que temos gerações e gerações de degradação de indicadores sociais nas dependências, no alcoolismo, na violência doméstica, no alfabetismo, nos abusos sexuais que acabámos de falar e que vai levar muitas outras gerações a conseguir sair daqui. Porque a pobreza, e eu já disse isto várias vezes e as pessoas acham muito estranho, muita da nossa pobreza é pobreza de espírito. E isto é uma sociedade... Ainda bem que não és secretária, caías agora. A grande vantagem acho que muita gente pensa nisso. Das coisas boas que eu tenho é esta minha liberdade de pensar, de pensamento livre, e que às vezes é acarinhado, outras vezes incomoda, temos pena, mas quer dizer, mas preocupa-me verdadeiramente que eu até percebo. E voltando à pergunta que me colocaste, eu até percebo que eu, se fosse vice-presidente e tivesse a tutela da pobreza, também ia pedir para rever o plano estratégico de combate à pobreza, porque uma das coisas que este governo foi acusado foi ter deixado de cair o plano estratégico de combate à pobreza. É uma revisitação. E uma das coisas que foi dito, com prova de que efetivamente tinha-se deixado de cair, é que o último plano da ação bianual que se conhecia, que faz parte dessa estratégia, que todos os anos tinha que se fazer um plano para 2 anos de
estratégia para combate à pobreza que se conheceram em 2018 e 2019. Mas eu também percebo que, se forem ver esses planos, eu percebo que também não os queria implementar, que é pôr carros elétricos na região, é pôr crianças a contar histórias já não sei quem, quer dizer, tudo coisas que não resolvem estruturalmente mas o que a pobreza. Mas o que tu tens contra contar histórias? Não tem nada, e até percebo que o convívio intergeracional seja fundamental. O grande drama do convívio intergeracional agora, e eu já disse isto várias vezes neste programa, é que temos crianças que nunca viram o pai a trabalhar e nunca viram os avós a trabalhar. E, portanto, este convívio intergeracional, como diz a Cláudia bem, é só perpetuar mais pobreza. Portanto, eu até percebo, mas tinha tido a coragem de dizer: olha, nós não nos identificamos com este plano estratégico e vamos fazer um novo estudo. E entregou à Universidade de Coimbra. Não sei porquê, quando há imensos estudos da Universidade dos Açores sobre isto, com as particularidades da pobreza. O Fernando Diogo é que ia fazer o estudo. Já te respondi. Não, e entretanto. Não sabias porquê, agora já sabes. Não sei, tanto que o próprio presidente do Conselho Económico e Social, para o qual o Fernando Diogo é o especialista das questões sociais e da pobreza, e estava presente também no debate, disse claramente que não achava bem que se fosse entregar esse estudo, não faz muito sentido, a uma universidade fora da região, quando nós temos um capital de estudo na Universidade dos Açores sobre isso, mas isso são detalhes. Agora, aquilo que verdadeiramente me preocupa é que eu não vejo qual é que é a nova receita, até porque muito se falou no combate à pobreza, ou seja, encontrar soluções para remediar a pobreza, quando aquilo que a gente devia se preocupar era encontrar estratégias para combater as causas da pobreza, para ajudar a construir percursos de autonomia, porque isto é um governo de supostamente de direita que era contra o assistencialismo, e aquilo que nós verificamos é um reforço de verbas numa data de apoios que foram criados pelos governos que tiveram lá socialistas 24 anos, que nós não concordávamos, mas que não se vê este governo a deixar cair esses apoios. Portanto, com um forte pendor assistencialista, porque na realidade ajudar a construir percursos de autonomia era preciso que nós tivéssemos uma economia forte que permitisse a estas pessoas serem bem pagas, que não temos, e também temos que ser justos. Não é em 2 anos de governação que se muda, apesar de que também não tenho visto grandes mudanças de paradigma, algumas sim, em termos de diminuição da carga fiscal, é verdade, este governo já deu esse sinal e logo no início, e acusado de que era uma situação muito complicada porque o governo ia ficar sem essa receita fiscal que era fundamental para investir na região. A verdade é que, para o bem e para o mal, este governo acabou por ter uma receita fiscal muito maior. Mas essa receita fiscal muito maior, que lhes tem dado uma almofada de conforto, resultou de uma inflação brutal que ninguém imaginava que iria acontecer com a guerra da Ucrânia. Portanto, não consigo antever que num espaço temporal de pelo menos uma geração se consiga reverter isto, porque para se reverter a situação de pobreza na região tínhamos que reverter indicadores de educação que não estou a ver como é que vamos sair daqui. O abandono escolar aumentou? Não, em termos de economia não estou a ver, porque aí também não há convergência. E, portanto, a situação da pobreza às vezes até me incomoda, este tipo de debates, porque estamos todos aqui a esgrimir argumentos, quais há mais ou menos brilhantes, mais ou menos interessantes, mas na realidade, enquanto sociedade, também não conseguimos resolver este problema gravíssimo. E eu sou de um tempo em que a Horta praticamente não tinha pobreza, mas vivia numa lógica de proximidade engraçada. Para já, a educação em primeiro lugar. A Horta estava em primeiro lugar em termos de alfabetização
nos anos 30, tanto as mulheres estavam em primeiro lugar e, a nível geral, em segundo lugar. Havia os professores primários, levavam para as suas casas crianças da escola desprotegidas, que pronto, olha, funcionavam como pequenos recados, e ajudavam nas delites da casa a fazer recados, etc, etc, comiam em casa, e tinham a possibilidade de conviver num agregado familiar, cortando aquele ciclo vicioso que a Cláudia dizia há bocadinho e bem. Que não havia, também me lembro, não havia sem-abrigo na terceira. Mas nem sequer estou falando de sem-abrigo, estou falando mesmo não de crianças. Havia... Crianças que eram deixadas na roda, na altura chamavam-se as crianças da roda, que não tinham pais, etc, etc, e que eram absorvidos pelas famílias locais, que contribuíam para o agregado familiar também, ajudando, e etc, etc, etc. Era a caridade que falava há bocadinho. Mas não era só uma caridade, porque era-lhes dado estudos, e muitos deles emigraram, foram pessoas que se ficaram muito bem. Eu lembro-me perfeitamente que havia no Natal sempre encomendas que vinham da América, do Lopes, daquela, daquela, pessoas que eu nunca tinha visto na vida e que a minha mãe explicava. Uma delas tinha sido costureira, outra não sei o que mais, que tinham vivido no nosso agregado familiar, porque havia, fazia-se quase tudo, fazia-se as roupas, lavava-se a roupa, portanto, havia várias profissões em que desempenhavam nesses agregados familiares e que tinham o privilégio de conviver com pessoas mais educadas, onde perceberam que queriam ser diferente daquilo que não tinhas internet, nem tinhas telemóvel. E, portanto, mas, as pessoas conviviam mais umas com as outras. Esta presença da sociedade a nivelar por cima, na própria educação, a gente vê hoje em dia os miúdos na rua a deitar lixo para o chão, ou a cuspir, ou etc, etc. Ninguém abre a boca para chegar ao pé e dizer: menino, isto não é para pôr assim, o lixo é ali, não é para cuspir para o chão, ou a dizer um palavrão, a tratar mal um idoso. Toda a gente nem sequer pensava duas vezes. A sociedade não se demitia do seu papel educador e de elevar. Hoje em dia as pessoas acham que não vou dizer nada disso, não é minha filha, se calhar a mãe vai levar a mal, ou etc, etc, ou a escola que educa, ou a igreja que leva. Portanto, todas as pessoas arranjam uma desculpa para se desresponsabilizar dessa ação social que também devíamos ter. Isso é que é verdadeiramente uma atividade cívica que poderia ajudar e muito a reverter estes indicadores. Ainda no Parlamento foram rejeitadas 3 iniciativas que propunham alterar os procedimentos associados à atribuição de subsídio social de mobilidade. Graça Silveira, continuando contigo, que propostas eram estas? Bom, basicamente vão de encontro àquilo que já falámos várias vezes aqui, agora por acaso há muito tempo que não falamos, mas na altura quando houve a alteração da liberalização do espaço aéreo, o novo modelo de obrigações de serviço público, todos nós ficávamos injuriados e ficamos de que temos que pagar à cabeça 600, 700, 800 euros e mais, e que só depois de viajarmos é que vamos buscar os 134 euros. Portanto, aqui há duas questões. Uma, desde logo, de que só as pessoas com algum poder económico, ou até bastante poder económico, é que possam viajar a estes preços e poder chegar à frente com o dinheiro e depois ir buscar. E o outro, que é da simplificação do processo de reembolso, que toda a gente fica farta de ir para o correio e tem que levar não sei quantos papéis e depois eles ainda têm que fazer fotocópia do teu bilhete de identidade, tem lá a maquinetazinha da autoridade tributária para reconhecer, mas tem que fazer uma fotocópia e tem que assinar, portanto, um mar de procedimentos. E foram 3 iniciativas que basicamente aquilo que queriam era resolver a situação. Uma delas do Bloco de Esquerda, que dizia que tinha que se fixar o valor de 134 euros e que depois, quem tinha que assumir o encargo do diferencial seria a companhia, e que isto era voltar ao modelo que tínhamos antes da liberalização do espaço aéreo, quer dizer, e as companhias, não estou a ver uma Ryanair a querer ficar dependente do Estado pagar ou não pagar, e portanto corríamos o risco de, nas rotas liberalizadas, que as companhias por isso simplesmente desapareçam porque não estão para assumir este valor para os residentes. O deputado independente dizia que então tinha que ser o governo regional a assumir o custo. Quer dizer, nós precisamos da República, e bem, porque as obrigações de serviço público é para garantir um direito, enquanto portugueses, de mobilidade territorial, que é assegurada pelo governo da República, e o governo regional é que se ia chegar à frente e depois, obviamente que se tem que dar esse dinheiro para aí, não vai dar para outras coisas.
E o deputado Chega, que então faz um projeto de resolução e diz: olha, o governo que faça alguma coisa para resolver isto, para só se pagar os 134 euros. Na realidade, na Madeira, em 2019, eles também fizeram uma proposta de alteração do decreto de lei e que foi aprovada, que era exatamente para isto, mas que nunca aconteceu. Ou seja, as companhias não fizeram e o governo não exigiu, portanto ficaram exatamente na mesma como estavam. Aquilo que era importante era, até porque há muitas questões aqui técnicas, a ANAC, por exemplo, uma das coisas que alertou é que isto poderia configurar uma concorrência desleal, ou seja, as empresas, as companhias que quisessem assegurar o diferencial estariam no mercado em desigualdade de circunstâncias com aquelas que não quisessem, por exemplo. Que, na minha opinião, o mais grave até é que as companhias, não querendo, deixassem de voar para a região. Pronto. As 3 foram chumbadas com a abstenção dos 2 grandes grupos parlamentares, PS e PSD, abstiveram-se, com o argumento de que há questões técnicas aqui importantes que têm que ser muito bem pensadas e muito bem implementadas para não prejudicar este novo modelo que funcionou, porque a verdade é que em 2014, antes da liberalização do espaço público, os passageiros desembarcados na região com origem no continente eram 330 mil e em 2019, no ano antes da pandemia, eram 820 mil, mais que duplicou. Portanto, quer dizer que este modelo funcionou e que, em termos de desenvolvimento da região, foi um aporte de quem nos visita muito grande. Agora, aquilo que eu me pergunto é assim: estes 820 mil que vêm do continente como turistas para a região, que não são os 820 mil, porque aqui obviamente estão incluídos também os açorianos que viajam, também pagam 800 ou 900 euros para vir para a região. É que para pagar 800 ou 900 euros para vir para a região, se calhar vão para outro lado qualquer. Portanto, a questão que eu me coloco é: porque é que as agências de viagens aos açorianos, que só vão pagar 134 euros, praticam tarifas da ordem dos 800 e mais euros, e aos turistas não? Eu ainda até me dei ao trabalho de fazer uma pesquisa para viajar na TAP, já para a semana, para Lisboa, só uma das pernas 110 euros, está bem? As duas daria 220, é um pouco superior aos 134, seria ressarcida de 80 euros. Mas não é a exorbitância de 800 e tal euros. Portanto, há qualquer coisa aqui que também, em termos de concorrência leal, está um bocadinho distorcido. Entretanto, para Cláudia Cardoso, de que é que os açorianos precisam nesta matéria? Em matéria de mobilidade? Sim. Pois, uma das questões é assim: eu percebo que os partidos do arco governativo se tenham abstido. Esta abstenção do PS e do PSD, ou seja, tem muito que se lhe diga, não é? É quem mexe na matéria e conhece que as letras pequeninas são sempre importantes de se ler, por isso é que as questões técnicas estão aqui. Mas, em boa verdade, os açorianos daquilo que se queixam e do que precisam é de pagar um preço que seja acessível, porque, como a Graça diz bem, se a pessoa está em Lisboa e quer vir para os Açores, eu já vi passagem a 40 euros, as 2 pernas, ida e volta para o turista. E eu que estou aqui, preciso de uma consulta qualquer açoriano, a agência, se eu marcar, por exemplo, de uma semana para a outra, chega-me a pedir 800 euros, 900 mil. Quer dizer, uma pessoa para conseguir desembolsar 1000, certo, que vai receber o diferencial, precisa tê-lo. Não é, ou seja, essa mobilidade facilitada não é essa facilidade toda, porque está facilitada só para quem a puder pagar. E, portanto, há 2 coisas aqui que têm que ser alteradas. Isso, como é óbvio, com mais reuniões, mais grupos de estudo, grupos de trabalho, sem grupos de trabalho. E essas iniciativas quiseram pôr o dedo na ferida e, sob esse ponto de vista, acho que está bem. Porque isso precisa ser alterado, que é a questão de não... A maioria dos açorianos não tem esse dinheiro para despender à cabeça e muitas vezes, às vezes, com mais antecedência, os preços também são parecidos para os residentes. E a outra questão é a desburocratização, porque aquilo é insustentável. Para os funcionários dos Correios, coitados, que aquilo também deve ser, enfim, a gente chega lá, eles vêm com o reembolso, quase que nos bate, e eu compreendo, porque aquilo realmente é, como diria o Nemésio, a Graça vai me chatear outra vez, mas como diria o Nemésio, é uma chumbada. Podes falar do Nemésio? Aquilo é uma chumbada. Sei que tu gostas muito. É uma verdadeira chumbada. Hoje é dia de comates, pode ser. Mas, e para os residentes que esperam horas e horas numa fila,
e às vezes chegam lá e falta o papelinho e a fatura não é esta, imprimiu 2 vezes, já me aconteceu a mim também, e vejo tanta gente aí embora, chega lá à fila, depois está 1 hora na fila e tem que voltar para trás porque tinha o filho, esqueceu-se do cartão de cidadão de filho. Quer dizer, aquilo é insustentável, este tem que ser agilizado e melhorado. Agora, sim, concordo com a Graça, esse sistema contra o qual o próprio Partido Socialista teve muitas dúvidas de funcionar. Funciona. Mas em relação à simplificação, há uma proposta que até acho que vem no parecer da SATA, que é de que deveria ser a autoridade tributária. Porque online... Ao invés dos Correios. Ao invés dos Correios, até porque a autoridade tributária já tem o TNIF e já tem o comprovativo de residência. Facilitava logo duas e tu coisas. só tinhas que introduzir os comprovativos de viagem digitalizados, como fazes hoje em dia com a ADSE, etc, etc. E, portanto, depois as obrigações de serviço público seriam pagas sim, e num tempo que tudo é digital, tudo é online, tudo se resolve hoje em dia à distância de um clique. E depois também houve a criticar que há pessoas que não coisa, mas faziam como fazem hoje em dia, as pessoas que não tratam das suas coisas da autoridade tributária de online, não, vão a RIAC ou às finanças. E, portanto, tratariam disso online. Mas em relação ao grupo de trabalho, é porque o grupo de trabalho, se vocês se lembram, quando o Costa ficou injuriado com o aumento das obrigações de serviço público, disse que não ia estar a financiar companhias falidas e etc, etc, então criou esse grupo de trabalho para se pensar um novo modelo. Que esse grupo de trabalho, segundo parece, nem sequer existe. Eu não sei se vocês se aperceberam, mas deve ser como aquele gabinete da corrupção do governo regional. Soltar uma caixa. Não, é que no âmbito da discussão destas 3 propostas na Comissão de Economia, uma das diligências que foi proposta foi exatamente ouvir esse grupo de trabalho para poder dizer de sua justiça. Nem responderam. Outra coisa que é importante, eu acho que estes nem no sótão, estes não existem, ponto. Outra coisa que é importante, até para os temas que a gente tem no programa, vou meter esta de viés, mas estou-me a lembrar agora do deputado do Chega, que eu não sei se vocês viram os debates parlamentares, mas, enfim, o nível da linguagem parlamentar é péssimo. Tá, eu não vejo com regularidade, embora devesse, até porque fui deputada há muitos anos. Mas dia, até por isso não queres ver. Não, é verdade, é porque uma pessoa até se sente com a vergonha alheia. Eu ouvi o debate da pobreza e devo-vos dizer que eu nunca tinha visto a pobreza intelectual, de oratória. Eu que entrei para o Parlamento com figuras como Dionísio Sousa, o Alvarino Pinheiro e outros, senti-me um bocado de vergonha alheia de ter gente que fala daquela maneira. Não, mas é que além de usar um linguajar, um linguajar péssimo, o Luís Garcia teve bem. O Luís Garcia chamou a atenção. Aliás, o Luís Garcia é uma verdadeira surpresa. Não se calou. E reforçou. E fala aqui assim, que é a linguagem das pessoas de quem eu represento. Eu sei, portanto, eu ouvi. Quem votou nele. Mas sinceramente, eu já não sei que nome ele chamava ao PS e ao Bloco de Esquerda. Ao Bloco de Esquerda era o Berloc. E o outro o PS era o Xungas, não era Xungas. Não. Esquerdalha. Não era a esquerdalha, era por aí. Era por aí. E foi chamado, e muito bem, pelo Sr. Presidente da Assembleia, que teve muito bem, aliás, como tem estado. O Luís Garcia, para mim, é uma clara surpresa, porque eu nunca achei. Ele tem-se revelado um excelente Presidente do Parlamento. E teve muito bem nessa situação, e ele pede a palavra para reforçar que falava assim sempre que quisesse e voltaria a falar. Quer dizer, isto é de uma miséria mental, é a tal pobreza espiritual. Da Graça. Pobreza não é espiritual. Que é diferente. É pobreza de espírito. É um bocadinho diferente. Embora ele acumule as duas. Vamos terminar rapidamente, já passámos aqui um bocadinho do tempo, também começamos um bocadinho mais tarde, mas para aliviar aqui um bocadinho este dia duro que debatemos aqui. Estamos em véspera de Carnaval e na terceira trabalha-se... Não, só desculpa, a canhota chamou. A esquerda era a canhota, é verdade, a canhota. Estava-me a falar. Isto estava um bailinho de Carnaval. Dava. E é disso que vamos falar, portanto, na terceira trabalha-se pela economia através da diversão, é Carnaval, e a ilha mobiliza-se para encher salões com danças e bailinhos, há festas e fantasias. Cláudia Cardoso, é assim que o terceiro sabe trabalhar?
Pois, essa pergunta está viciada. Sim, eu acho que os terceirenses, depois desses 2 anos de retiro e clausura, vão aproveitar este ano para soltar as amarras da folia, e acho muito bem. Estão-se a preparar inúmeros bailes, assaltos de carnaval, e também a questão das nossas danças e bailinhos, que são sempre um must, embora houve uma redução, parece, já assim umas vozes da desgraça a dizer que agora cada vez temos menos. Eu por acaso não me assusta nada a quantidade, eu acho que a qualidade é que interessa. E quando temos bons músicos como temos, e bons atores como temos, maravilhosos, deliciosos, pois às vezes vê-los nas carrinhas aí tratar das vacas e à noite vê-los em cima do palco, isto é maravilhoso, diz muito sobre uma forma de estar na vida, e eu acho que isso o terceirense tem de muito bom, não querendo desmerecer a Graça, que a Graça vai dizer que no Faial não sei o quê, mas ela gosta do nosso carnaval. A terceira tem esta coisa maravilhosa, que é, eu acho que as pessoas verdadeiramente aproveitam a vida e sabem que a parte lúdica é tão essencial como o resto. E isso não quer dizer, eu acho que há uma certa vergonha alheia às vezes das outras ilhas em criticar esse modo de estar. E aquela coisa de não trabalho, os miquelenses é que trabalham, os terceirenses só querem... Isso não é bem verdade, não é? Como se diz sobre as marchas, dá muito trabalho fazer uma festa. Pois aqui também dá muito trabalho fazer um baile, trabalho e despesa. E o nosso teatro popular verdadeiramente não se tem perdido e tem-se solidificado. A gente vê miúdos a tocar, pequeninos em cima do palco, mesmo que às vezes é um pandeiro, mas não interessa. Quer dizer, a festa está no sangue desta gente, e acho que isto nos singulariza, e bem, porque um pouco como os brasileiros usam a escola de samba para, não é, por pobres que sejam, apostam na roupa, nós fazemos um pouco isso, e isto é que é o segredo de viver bem, é saber dosear o equilíbrio entre as coisas. Graça Silveira, depois, como disse a Cláudia, depois de portas fechadas com a pandemia, o que é que se espera neste carnaval? Bom, eu acho que a verdade é que havia uma saudade enorme de comemorar o carnaval com uma idade. Com uma idade. Eu devo dizer que não acredito nada que o ano passado não tenha havido algumas comemorações claro, mais comedidas em casa uns dos outros, mas a vontade fala mais sempre alto. E portanto, este ano outra vez vamos poder estar todos juntos na rua e em relação aos bailinhos de carnaval, eu devo confessar que no início não achava muita piada, mas... Já percebias o sotaque? Não percebia, mas é assim, tinha sempre aquela tendência de voltar ao Faial, passar o amor da carnaval. pátria. Não era só isso. O baile chique. Não, é porque era de tudo, havia bailes em todo o lado, havia bailes no Amor da Pátria, havia bailes em todos os sítios, havia bailes mais trapalhões, menos trapalhões, e as pessoas, as 4 quinta-feiras antes, nós comemorávamos exatamente a juntar-se em casa uns dos outros a preparar as fantasias, porque não havia, como há hoje, a possibilidade de encomendar na internet. Tinha que se decidir muito tempo antes, mandava-se buscar os tecidos ao continente, fazia-se nas burdas, a gente tirava ideias, era incrível, e começávamos a fazer aquele trabalho com muito tempo de antecedência, muitos assaltos de carnaval em casa uns dos outros, etc, etc. Portanto, eu sempre gostei imenso do carnaval, e no Faial também se viveu o carnaval. Aquilo que sentia falta aqui na terceira era, para além daquela rota de passar as noites sentados a ver bailinhos, haver a possibilidade de haver festa de salão, onde se dançava, e onde aqui havia, lembro-me na altura quando vim para cá, havia a tertúlia e pouco mais. Dos bailes de festa, de uma pessoa poder sair fantasiada. Na terceira havia muita tradição dos assaltos particulares, nem em grupos de amigos em casa uns dos outros. Havia. E que agora esta tradição de viver o carnaval na rua, na terceira, impôs-se na Rua de São João. Ou seja, tu acabas por ter uma vivência engraçada. A única coisa que nos desmerece aqui nos Açores é que não temos o clima que nos permite estar a brincar à noite na rua sem correr o risco de ter que recolher. É viver um carnaval também de rua, mas com o espírito de fantasia e de música, etc, etc. Portanto, agora é vivê-lo. Ele está à porta. Então, com o alívio do carnaval, terminamos o nosso Política de Saltos Altos. Quinzenalmente, às quintas, às 13, encontramos-nos por cá. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Angra. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Angra.